Turminha, vamos agora para a aula de matemática de hoje. Do mesmo jeito que vocês fizeram lá na aula de português, anotar a data terça-feira, 19 de maio de 2020, aula na modalidade online, correção das atividades da aula anterior e entre parênteses, lá em português, vocês colocaram o nome do texto que a gente corrigiu, né? E agora nós vamos fazer a correção da matemática. Então, vocês vão colocar entre parênteses, folha xerocada, tá? Que é essa folha aqui que nós vamos fazer a correção. É a atividade que vocês fizeram ontem de matemática, certo? Então, vamos começar lá na primeira questão, que era para escrever por extenso. Então, nós vamos aqui, ó. 1, 2, 3. Cuidado com essa escrita do 3, viu, gente? Porque às vezes a gente tem mania de escrever como a gente fala, né? E às vezes no dia a dia a gente acaba não pronunciando 3, né? A gente fala 3. Aí na hora de escrever, escreve 3. Não existe 3, é 3, tá? Cuidado. 4, 5, 6, 7, né? Que às vezes a gente fala 7. Então, lembra que nós estudamos em português a variedade linguística que existe nos locais, né? Lembram muito bem dos exemplos que eu dei, né? E essa questão de como eu falo e como eu escrevo, a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a forma como eu pronuncio a palavra não é a maneira como se escreve aquela palavra. Então, essa escrita por extensos numerais é um exemplo muito claro disso. Então, eu escrevo 7, não é 7, né? Não é que a gente vai ter que ficar falando 7, como eu já expliquei para vocês, a gente tem que falar correto, mas a gente não fica forçando nada, até porque nós temos o nosso sotaque de mineiros, claro que sim, certo? Mas nós temos que ter o conhecimento de como falar corretamente, como escrever corretamente. Então eu não preciso no meu dia a dia ficar só falando 7, 7, 7. Falei 7, todo mundo entendeu. Ó, eu não falei 7, eu falei 7. Estou pronunciando o E. Esse é o meu sotaque. Mas na hora da escrita eu tenho que tomar muito cuidado, tá? 8, 9, né? Depois vem as dezenas exatas: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuidado aqui com esse 60, tem muita gente que confunde, coloca C, né? 70, 80 e 90. Depois nós vamos para centenas exatas: 100, 200, 300, 400, 500, 600. Os 600 também muita gente erra. Como que eu escrevo 600? Eu escrevo 6 e lembro dos centos e emendo tudo, 600, certo? 700, 800, 900 e 1.000. Ah, tio Marcelo, eu coloquei 1.000, tá certo? Não está errado. Não vou falar para você que está errado. Às vezes você vai ver em muitos livros escrito 1.000. Mas, de acordo com a norma da língua portuguesa, né, que a gente estuda também, a escrita dos numerais na língua portuguesa é uma gramática, né? Os numerais ordinais, cardinais, o extenso, tudo. O correto é 1.000. E até quando você, né, tiver aí, quando vocês estiverem adultos e estiverem trabalhando, eu vou ter minha conta, vou fazer pagamento com cheque, por exemplo. No cheque a gente tem que escrever 1.000, 2.000, 3.000, tem que ser bem detalhado, tá? A próxima atividade é o antecessor e sucessor. Então, eu sempre falo, antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois, né? Bem fácil de fazer. Antes do 25, 24. Depois do 25, 26. Antes do 18, 17. Depois do 18, 19. Antes do 30, 29. Depois do 30, 31. Antes do 56, 55. Depois do 56, 57. Antes do 74, 73. Depois do 74, 75. Antes do 15, 14. Depois do 15, 16.
Antes do 27, 26, depois do 27, 28. Antes do 71, 70, depois do 71, 72. Antes do 95, 94, depois do 95, 96. Antes do 23, 22, depois do 23, 24. Antes do 69, 68, depois do 69, 70. Antes do 99, 98, depois do 99, 100. Antes do 12, 11, depois do 12, 13. Antes do 20, 19, depois do 20, 21. Antes do 40, 39, depois do 40, 41. Antes do 69, 68, depois do 69, 70, certo? Corrijam aí do mesmo jeitinho que eu fiz com o português. Eu vou mandar a foto do que vocês vão anotar no caderno, o dia, né, a data e o dia de hoje, a aula na modalidade online. Lembrando, gente, que tudo isso serve para validar essas nossas aulas, tá? Por isso que eu fiquei naquela semana passada falando bastante. Me mandem fotos, me mandem como está, se está tendo dúvida, se não está tendo dúvida, se está conseguindo fazer. Porque o que acontece? No final, esses dias que nós estamos tendo aula, eles serão aulas, na verdade, né? Não é só uma aula que a gente tem por dia, são várias aulas. Eles serão validados através de tudo isso. Aquilo que vocês registram no caderno de vocês, aquilo que eu registro no meu caderno, né? No meu caderno eu coloco todo dia, a foto que eu mando aí para vocês é aqui do meu caderno. Então, nunca se esqueçam de colocar. Essas atividades que nós preparamos, nós tivemos um tempinho aí para preparar, eu já coloquei, na maioria, já tem o cabeçalho pronto, com o dia e a data, né? Mas é português que eu acho que não tem, porque a gente teve que fazer algumas alterações e acabou tendo que tirar as datas, né? Porque teve umas mudanças. Mas a maioria tem a data, então é só fazer a atividade, recortar e colar no caderno. Não vai ter tanta coisa para copiar, como foi naqueles primeiros 15 dias de aula que nós tivemos, tá? Nós tentamos tirar um pouco do que vocês tinham que ficar copiando. Tivemos a oportunidade de colocar essa nova forma de vídeo para vocês não precisar ficar baixando o vídeo no celular, enchendo a memória do celular, né? Desse jeito você vai assistir o vídeo no YouTube, ele vai estar sempre disponível aqui e não vai encher sua memória. Bom, para reforçar, eu quero que vocês colhem no caderno, procurem aí no envelope essa folha que está aqui, ó. Eu até pus uma observação. Recortar, ó, pus essa observação grande aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, peraí. Essa aqui, ó. Recortar e colar no caderno, não vai dar para pegar tudo, mas tá dando para vocês verem, né? Recortar e colar no caderno de matemática, certo? Porque nós fizemos aí nessa atividade a escrita dos números por extenso. E aqui, além de ter a escrita dos numerais por extenso, ela ficou um pouquinho apagadinha porque o Dictionary Toner estava no finalzinho, mas dá para enxergar muito bem aí. Qualquer coisa vocês podem até reforçar se quiserem, mas eu acho que a de vocês ficou até um pouquinho melhor do que a minha aqui, porque ó, no computador, depois que passa pela máquina escaneado, ainda fica mais embaçadinho, mas dá para enxergar perfeitamente. Além da escrita por extenso, como vocês estão vendo aqui, né, nós temos do 0 a 10, e aí a gente tem as dezenas exatas, certo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais ou menos do jeitinho que vocês fizeram na atividade. Aí vocês vão falar para mim assim, o que tem de diferente? Eu vou mostrar uma coisa aqui que tem diferente. Ó. O 1000 aqui não está 1000, como eu falei para vocês que precisa. Está somente 1000, né? Tá vendo? Ó, aqui já está 1000. Tá falando que 1000 é 10 centenas. Tá errado, tio Marcelo? Não está. Como eu falei, não está errado. Muitos livros trazem apenas 1000. Mas vocês precisam pegar o hábito dessa escrita por extenso ser feita 1000, assim como a gente coloca 2000, 3000, 4000, 5000, assim por diante, tá certo? Bom, então vocês vão colar no caderno e antes de colar, vocês vão escrever assim, ó, para reforçar. Pode fazer um balãozinho, ó. Eu fiz aqui no meu, como vocês estão vendo, ó, tá espelhado a câmera, gente, mas eu vou mandar a foto, tá? Ó, para reforçar e cola a folhinha de vocês no caderno. Vou mandar a foto disso daqui, porque aí é só vocês seguirem. Então, depois do vídeo já vai a foto
do que é para anotar no caderno, a foto dessa atividade aí que eu corrigi, né? Essa aqui, ó, a foto aqui, ó, certinho, porque às vezes no vídeo passa rápido, vocês têm dificuldade de acompanhar, então vai a foto para vocês corrigirem e vai a foto do que é para escrever e colar essa folhinha que está aí dentro do envelope, tá certo? Bom, gente, as nossas aulas hoje na terça-feira é português, matemática e depois tem as aulas específicas que a gente manda literatura e arte, né? Então, depois dessa aula, eu já vou mandar os anexos das aulas de literatura e de arte, tá bom? É isso, pessoal. E qualquer dúvida que tiverem, é só me chamar.